Bem, hoje vamos ler a questão número 83 do Livro dos Espíritos. Seguindo naquela linha, né, de como foi que os espíritos surgiram no universo, a pergunta é grande. Os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se, em dado tempo, mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil de conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Acho que essa é uma coisa que assombra os materialistas, né? E mesmo alguns espiritualistas no seu dia a dia, né? Se em algum momento a gente termina. Vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. Há algumas coisas que não compreendeis. Ah, tá. Há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo o que a seu pai é compreensível, mas nem o ignorante tudo o que o sábio aprende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Ok. Então, nós também podemos responder que não esclareceu absolutamente nada. E o Miramês segue na seguinte linha. Os espíritos têm fim? Inicialmente, reafirmamos que o espírito encarnado sofre grandes limitações no que concerne à capacidade de maior entendimento, principalmente sobre a vida espiritual. Também nós sofremos, como espírito fora da carne, incapacidade de responder a determinadas perguntas feitas pelos homens. Nem tudo nos é dado saber. O conhecimento sempre acompanha o crescimento espiritual e é uma lei de equilíbrio em favor das próprias criaturas. A pergunta se os espíritos têm fim certamente foi feita inspirada na razão, por saber que ele teve princípio. No entanto, devemos dizer que as leis do plano maior da vida nem sempre têm relação com as que existem na Terra e que são conhecidas pelos homens. O que é impossível para os homens não é para Deus. Como, igualmente, o que se conhece por princípio, se perde na grande equação da divindade. O que se entende como sendo fim sofre diferenciação no seio daquele que tudo gerou. Já falamos, alhures, que a linguagem humana é deficiente para conversar sobre as coisas transcendentais. Podemos assinalar por ela algumas coisas, o que já constitui uma misericórdia para todos nós. O espírito que respondeu a Allan Kardec sobre o assunto limitou-se a dizer ao codificador: dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. E acrescentou mais adiante: é tudo o que podemos, por agora, dizer.
É certo que, em geral, os homens têm ansiedade pela vida. Se ela terminasse no túmulo, e com isso o espírito tivesse fim, seria fator de desestímulo para todos os homens da Terra e dos outros planetas habitados para os quais a evolução e o progresso não existiriam. Porém, a bondade de Deus é tamanha que ele nos fez à sua semelhança, palavra divina que ilumina, consola e se transforma em felicidade para todas as criaturas. Se somos semelhantes ao Criador, somos eternos. E o tempo para nós, como espíritos, servir-nos-á para a renovação interior, quanto mais velho, mais novos. Muitos espiritualistas reclamam da nossa conversa que, dizem, se parece com parábolas de difícil entendimento. Desejam coisas mais claras, mais objetivas, se estivesse ao nosso alcance. Falaríamos com todo prazer, porém, para sermos bem entendidos, é preferível falarmos pouco ou faltar na linguagem humana recursos e mesmo preparo por parte dos homens para ouvir determinados assuntos. E se simples para alguns, em outros poderão suscitar dúbias interpretações. Estamos na escola divina, todos juntos, à procura dos mesmos ideais. Para o nosso consolo e alegria, cumpre refletir que fomos criados por Deus, a suprema inteligência, a suprema perfeição, e não iria fazer algo imperfeito. A harmonia vibra em tudo que suas mãos tocarem. No mundo espiritual, estudamos e pesquisamos os mistérios de Deus, que são muitos. Descem ao nosso plano grandes almas para nos ensinar algo mais sobre o amor, a ciência e a própria filosofia. E devemos dizer que há assuntos para os quais nos falta ainda o entendimento. Usamos a oração para compreender, na gradação das leis, o que é nos dado a conhecer. Que compreendemos algumas coisas, passamos para os homens, pelas faculdades mediúnicas dos mesmos. Devemos repetir, para o bem-estar geral, que somos eternos na eternidade de Deus, mesmo com todas as transformações sofridas. Diga. Não, é que eu acho interessante, assim, primeiro é isso, né, que a gente não tem palavras para explicar tudo. Não tem palavras e nós não temos ainda condições nem... E que a gente quer reduzir dentro do nosso conhecimento, conhecimentos, assim, muito, muito, muito maiores, e que isso é difícil. Mas, ao mesmo tempo, para mim é interessante que... primeiro assim, né? Como é que é lá a tal da lei? Nada se perde, tudo se transforma, um negócio assim, né? Nada se cria, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Me veio isso. Há transformações, simplesmente transformações, nas quais a gente nunca não vai entender. Então, assim, e aquela história do hermetismo, que tudo está no macro e está no micro, a gente olha do lado da gente assim, nada, só havendo transformações e mais transformações. É porque a gente quer ficar muito... A gente o que eu vejo, né? A gente é muito ligado ao nosso ego. Tudo está muito no ego. E perder essa identidade, né, egóica, ele fala no início do individualismo, de tudo, a gente se vê nisso, né? A gente se encontra nesse ego, a gente se vê, e aí perder o ego é assustador, né? Nossa,
que vai ser de mim se eu não sou eu, né? Mas mesmo assim, a gente vê que é isso que muitas vezes acontece, porque a gente vai vendo as pessoas que entram nas demências e que vão, né, que vão deixando esse ego para trás, que vão deixando essa identificação e vão se transformando, né, em outro patamar, em outro ser, em outra, né, dimensão que a gente nem sabe. Então, assim, como que é interessante isso da gente estar tão preso a essa identidade da gente, e aí essa ansiedade, eu acho. Tem uma frase do Milan Kundera que é a seguinte: o que o homem chama de morte, a lagarta chama de borboleta. E acho que é meio por aí. É muito o que você estava falando mesmo. A gente entende várias fases, né, da existência para nós, considerados humanos, e para outros seres da natureza, do mundo em que vivemos, como término. A gente tem esse hábito de colocar as coisas com início e fim. E logo no início do texto, ele sutilmente ele questiona até a ideia da criação. Fomos criados. Aí ele questiona falando uma coisa que faz a gente parar para pensar. Se a gente veio de Deus, se Deus é eterno, como é que a gente pode ter tido início? Se a gente já estava lá o tempo inteiro fazendo parte dele. Então, esse ciclo de vida, morte, início e fim, é como você estava dizendo, uma coisa nossa. Nossa, que eu digo nós, de seres humanos encarnados e tal, e provavelmente desencarnados aqui da Terra também. Que a gente tem essa ideia, primeiro, como você chamou a atenção também, de tudo a gente quer quantificar, qualificar, caracterizar dentro do que a gente acha palpável e compreensível para a nossa cabeça, né? A gente quer explicar Deus, quer explicar o fenômeno da vida, o fenômeno da morte, como o corpo funciona numa perfeição que ninguém consegue explicar. Tudo a gente quer explicar, mas dentro da nossa incapacidade de compreensão, para que se torne mais claro para a gente. E isso já nos empurra a cometer erros grosseiros, né? E como é que você vai fazer o outro entender o que você mesmo não entende? E essa limitação da gente cria essa coisa de teve um início, tem que obrigatoriamente ter um fim em algum momento. E se não teve nenhum início? Mas é uma eterna modificação, transformação, que todo o universo vai passando e nós vamos passando junto. Às vezes eu vejo voltando à questão do ego, né, de tudo. Como é difícil para a gente entender, até a questão finitude. E se, vamos lá, e se acabar? Por que é angustiante, né? Assim, particularmente eu acho que há as transformações e tal, isso aqui. Mas e se acabar? O que tem? Às vezes eu me pergunto isso. Por que aí eu falo do ego, né? Dessa coisa que me identifica. E se eu, diva, dentro dessa ideia minha, das minhas ideias, do meu... Puf, acabou. E se? Tá tudo bem, gente. Mas a gente, né, é esquisito, né? A gente parar para pensar nesse puro nada, da gente virar um nada, é esquisito, né? Que a gente tem muito apego, é muito doido isso. A gente tem apego às memórias, ao que a gente acha que é nosso e, de repente, em segundos, nada mais é nosso. Nada, 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 nada. A gente perde memória, a gente perde coisas materiais, a gente perde tudo em segundo, pode, né, perder em segundos, que a gente acha que é nosso. E não é nosso. E é fugaz, acaba. E entender e aceitar isso, nossa, a gente vai falando isso, vai dando até um mal-estar às vezes, né? E a gente entender que, e se acontecer isso?
outra coisa virá, né? Mas é muito difícil mesmo. Chega às vezes a ser doloroso nisso. Acredito que todos vocês já tenham tido essa experiência também, mas eu, particularmente, já conheci pessoas que chegaram a uma idade muito avançada, tiveram vidas super tranquilas, do ponto de vista deles maravilhosas, mas que confessam para você que já cansaram disso aqui, acham que já querem ir embora. Não é porque desistiram de viver, porque estão decepcionados, porque querem acabar com o sofrimento, nada. Levaram uma vida longa, próspera, produtiva, mas chega um ponto que eles já não se sentem mais fazendo parte disso aqui e anseiam por desencarnar, assim, naturalmente. Eu já vi pessoas assim. Então, o que impede, né, mais para frente, que a gente não, cansei de ser indivíduo, agora vou ser coletivo. E nesse momento a gente vira o tão famoso somos todos um só, que a gente tanto repete. Que a consciência passe a ser uma só, que o sentimento passe a ser uma só. Para algumas cabeças, isso é deixar de existir. Você perde a tua individualidade. E a individualidade só tem valor, como a Diva estava falando, quando você coloca o teu ego para jogo. Por que é tão importante você, o teu eu? É o teu ego. Se nós todos aqui nos fundíssemos num único ser, pegando o melhor de cada um, isso não tem valor para Deus, não tem valor para o universo, não tem valor para nós mesmos? É aquela coisa, né? Levantar questionamentos, né? A gente vai receber sempre esse tipo de resposta. Olha, são coisas muito complexas que o próprio Miramês assume com humildade e ele mesmo não tem condição de dizer isso. Não é porque ele não sabe, ou ele sabe um pouco mais, porque ele não sabe como explicar para a gente entender. Mesmo o pouco a mais que ele possa saber do que qualquer um de nós aqui, ele não sabe como passar para a gente, ele deixa isso bem claro e humildemente. Ele aceita essa limitação dele e sabe que ele mesmo não sabe ainda muita coisa para frente em relação a isso. Mas são questionamentos que não vale a pena serem levantados? São inúteis? Claro que não. Qualquer questionamento que nos faz pensar e repensar não só a nossa própria existência, como a forma que a gente encara a nossa presença aqui e o que a gente pode realizar ou não, é fundamental para a nossa jornada. Outra coisa que eu já coloquei aqui que às vezes eu sei que as pessoas ficam meio bravas comigo, assim, mas que assim, eu acho esquisito essa história de que somos feitos à semelhança de Deus. Gente, eu tenho uma dificuldade, eu assumo para vocês que eu tenho uma dificuldade de entender isso. Que eu acho um negócio tão, Deus, algo tão... E quando eu coloco Deus, eu semelhante a Deus, ou nós semelhante a Deus, eu tenho uma dificuldade de aceitar isso. Estou sendo sincera aqui no grupo, viu, gente? E eu não consigo ver essa semelhança. Assim, eu vejo a semelhança na criação, todos somos, mas sei lá, eu acho muito difícil, às vezes eu acho meio soberbo essa frase, quando a gente fala isso. Meio não, é totalmente, né? Porque quem foi que tirou essa conclusão? Que a gente é a imagem e semelhança de Deus? Foram os homens dentro de situações em que eles precisavam assumir uma condição de diferenciação em relação ao resto da humanidade. Nós somos
iguais a Deus e eu sou o representante dele. Já está errado dizer que tem um representante oficial dele na Terra, né? Porque todos somos representantes dele. Por um lado, né, já que viemos dele, a gente pode perfeitamente dizer que somos a imagem e semelhança dele. Mas em que sentido? Fisicamente, a ideia que se propagou no início era essa, que fisicamente nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que é até brincadeira, né? Aí qual é o Jesus? Aquele louro de olhos azuis, o de cabelo encaracolado, de pele morena, o negro de olhos azuis? Qual a imagem de Jesus? Qual é a cara de Deus? Se a gente colocar aquele ditado popular, quem vê cara não vê coração, a gente está se preocupando muito com a aparência de Deus, como a gente pode descrevê-lo, e estamos esquecendo de vivenciar o que ele é, o que nós deveríamos ser. E tudo isso é para satisfazer o quê? A nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa necessidade de sermos importantes e acharmos que temos algum valor maior do que o que realmente temos para o universo. Nós somos especiais, sim, em vários aspectos, mas provavelmente não dos que o homem tenta nos colocar como a eminência parda do universo. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa entender até o que se questiona. O que a gente questiona vai me ajudar a dar mais um passo na jornada ou não vai me levar absolutamente a lugar nenhum? Vai me fazer pensar na próxima pergunta? Ou eu estou buscando uma resposta simplesmente que me deixe satisfeito nas minhas angústias? E isso não é só em relação aos esclarecimentos, como Kardec fez para entender o que era o mundo espiritual, o que eram os espíritos, do que se tratava a espiritualidade. É em relação a nós mesmos, de uma forma tão íntima, tão profunda, que não seja nem aquele bate-papo de você com o espelho, olhando olho nos olhos para você mesmo. É você com a tua intimidade mesmo, é você sentindo, conversando e entendendo a sua chama divina, de fato, a sua essência de Deus. A parte de Deus que ele pegou, a partir disso aqui, nasce o Silvio, nasce a Diva, nasce a Andréia e por aí vai. Para sermos o melhor possível que nós podemos ser, a gente realmente precisa entender e responder todas as nossas dúvidas que são criadas por aquele momento que a gente está vivendo, ou simplesmente viver de uma forma que todo mundo ao nosso redor sorria? O que vai causar mais satisfação para a gente? Saber de fato o que vai acontecer para a gente daqui a sei lá quantos milhões de anos? Ou sentir aquela satisfação que a gente tem quando de bobeira ajuda uma pessoa do nada na rua, faz uma coisa que para você é idiota, mas que causa uma grande satisfação a alguém, que provoca bem-estar, sorriso em quem cruza com você na rua.
Isso que você está falando me remete a essa uma coisa que eu tenho ficado pensando muito, que é a questão. Outro dia a gente estava falando de natureza, né? E como a gente coloca a natureza lá e eu aqui, né? Como se os humanos não fossem parte da natureza. É uma visão meio. A gente sempre se colocando nessa distância e se colocando, entre aspas, em superioridade à natureza, né? Mas somos natureza tal qual. E aí eu fiquei pensando sobre que tudo na natureza tem o seu porquê, a sua, né? O seu papel, tudo tem. E o humano tem um papel na natureza geral, né? Nós temos um papel dentro disso daqui tudo. Somos da natureza. E qual o papel humano na natureza, né? Qual o papel que o humano veio fazer na natureza, nisso daqui tudo, né? Aí, claro, aí vem o individual, mas assim, no coletivo, eu fiquei imaginando assim, as formigas, né? Elas trabalhando todas assim, né? Juntinhas, aquele caminhozinho, e todas com um objetivo, e todas trabalhando, e aquela coisa toda, né? Tudo muito harmônico ali, né? Aquele trabalho delas e tudo. Que de alguma forma não, com certeza, é o papel delas, eu e as formigas, depois agora as baratas, vamos lá, né? Mas todos têm o seu papel. E aí eu fiquei imaginando, assim, lá de longe, né? A gente vendo aquele tanto de ser humanozinho, né? Aqueles seres humanozinhos. Qual o papel desses seres humanozinhos aqui no planeta Terra? Que é que, embora a gente esteja assim, né? Um vai para um lado, outro vai para o outro, vai para aquela confusão toda, mas deve ter, né? O papel do homem dentro disso daqui tudo. Vamos dizer, a formiga, a barata e o homem. E o homem, o ser humano. Qual é esse papel? E qual é o meu papel? Eu falo muito, eu penso muito nessa questão da minha evolução espiritual, tal, isso, aquilo, tudo bem, mas e o homem na natureza? Qual o papel dele, né? E fica meio, a gente acha que se perdeu nisso, né? Acho que sim. Deu a hora, Diva. Deu. Desculpa, eu tô com o horário, eu tô com o relógio aqui, tá bom. Enquanto eu estou botando aqui a musiquinha aqui de volta. Isso, você falando agora dessa coisa de papel, estava me lembrando, né, da notícia, né, que nós somos a última geração que viu o vagalume. Isso é tão triste, porque mostra uma beleza, ao mesmo tempo a simplicidade, uma harmonia, um equilíbrio tão grande do universo, né? À noite, com o brilho desses seres que geram a própria luz. Que não vão ser mais vistos. E isso me remete rapidamente, né? Será que os seres que conseguem gerar sua própria luz, que iluminavam a noite escura na Terra, estão fadados a abandonarem o planeta?